Boa tarde! No Unesp Notícias desta quinta-feira, a gente fala das mudanças na guarda dos filhos, inclusive na hora de viajar. Recebemos a juíza da Vara de Família e Sucessões, Ana Carla Crescione. E mais... Bandidos explodem caixas eletrônicos em supermercado de Bauru. Pelo terceiro mês seguido, a carne é o item que mais contribui com a inflação e está assustando os consumidores. Tem uma boa ideia, mas falta dinheiro para colocá-la em prática? Financiamentos coletivos pela internet são uma saída. A gente começa falando do caso Ajax. Uma liminar expedida nesta quinta-feira obrigou o religamento da energia elétrica na fábrica. A CPFL acatou o pedido e, por volta das 4 horas da tarde, agora há pouco, voltou a fornecer para a empresa. A decisão veio 2 dias depois de a companhia cortar a eletricidade por causa de uma suposta dívida da Ajax que vem sendo questionada pela empresa. Nós conversamos agora há pouco com o gerente de negócios da CPFL Paulista em Bauru, Luiz Campos. Hoje à tarde já foi efetivado a religação até que seja julgado, né, o mérito dessas contas aí, porque nós não temos assim nenhum interesse em desligar nenhuma empresa ou cliente nosso, porque aliás o negócio nosso é vender energia, então quanto mais clientes estiver ligado, é ótimo, é esse que é o negócio nosso. Só que nós temos que receber as contas, não tem jeito. E no caso da Ajax foi desligado porque falta de pagamento mesmo, não teve a quitação das contas. Ela questiona alguns itens das contas, nós na medida do possível nós estamos levando essas informações para ela, colocando que não é a questão, a exigência da CPFL ou multa da CPFL, é uma legislação que é de todo o país, tá? Que a ANEEL que regulamenta essa... E ela regulamenta não só o consumo das indústrias, é de todos os consumidores. Assaltantes explodiram um caixa eletrônico dentro de um supermercado no início da manhã de hoje em Bauru. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os bandidos quebraram uma das paredes de vidro para entrar no mercado. O expediente ainda não havia começado. Segundo informações da Polícia Civil, eles fizeram 2 tentativas de explosão e conseguiram abrir um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Houve confronto com a polícia, mas o grupo conseguiu fugir. O local foi isolado e a rua Rafael Pereira Martini, no Jardim Redentor, ficou interditada. O trânsito ficou lento e a movimentação chamou a atenção da vizinhança. De acordo com o delegado que investiga o caso, Kleber Granja, os bandidos que explodiram o caixa fazem parte de uma quadrilha especializada. Eles podem ser enquadrados nos crimes de explosão, tentativa de latrocínio, dano qualificado e organização criminosa. A polícia ainda não tem pista dos envolvidos. Esta é a segunda explosão de caixa eletrônico em supermercado de Bauru nos últimos 12 dias. O assunto agora é economia. Desde o começo deste ano, o preço da carne já subiu quase 18% e é um dos itens que mais contribuíram com a inflação. Os supermercados tentam não repassar todo o aumento para as prateleiras. Já os consumidores usam a criatividade na hora de escolher a mistura que vai para o carrinho. A compra semanal de mistura tem ficado mais cara a cada mês. Dona Miriam já sentiu no bolso a alta no preço da carne bovina. Muito caro, demais para o meu bolso, ainda mais que eu sou aposentada. E é duro, viu? A gente fica endividada até. O açougue é um dos setores mais movimentados deste supermercado. Diariamente, 15% dos 7 mil clientes passam por este balcão. Beatriz percorre várias lojas atrás dos melhores preços. São 30 quilos de carne todos os dias no restaurante dela. A carne vermelha ultimamente aumentou bastante, né? A gente tenta procurar preços, promoções, porque ela na verdade está muito cara, encareceu bastante. Nós temos que colocar mais opções, tentar carne branca, mais legumes, mas não tem como se repassar. Desde o churrasco até a mais simples mistura, a carne bovina tem pesado bastante no orçamento. De acordo com o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, divulgado pelo IBGE, em média, a carne ficou 3,46% mais cara em novembro. No ano, já acumula alta de 17,81% e é um dos itens que mais contribuíram com a inflação.
É o terceiro mês seguido de alta nos preços dos cortes bovinos. De acordo com o gerente de compras, até a loja tem que se virar para segurar os valores e não espantar os clientes. O supermercado ele está trabalhando com margens apertadíssimas, praticamente vendendo quase que a preço de custo, cobrindo somente a quebra ou a perca ali da matéria-prima, né, no caso da carne, e as ofertas que o supermercado faz para poder facilitar para o consumidor. A clientela busca alternativas para não deixar a maior parte do salário no açougue. Manuel visita o mercado toda semana, faz compras pequenas e procura diversificar. Tem que dar uma variadinha, né? Um músculo, que é bom, né? Para fazer panela, um fígado, que é bom em ferro, né? Você tem que aproveitar, fazer a pesquisa, né? E aproveitar as promoções, né? De acordo com esta economista, a falta de chuvas, associada aos bons preços do mercado externo, reduziram a oferta do produto aos consumidores brasileiros. O preço das carnes ele vem sendo afetado por dois motivos, né? O motivo da seca e o motivo do aumento da exportação do Brasil para a Rússia, dos produtos de lácteo. Isso tudo diminuiu a oferta no mercado brasileiro. Então, a gente tem uma menor oferta que não atende a demanda, então os preços subiram. A perspectiva não é animadora. Além da carne, outros itens essenciais devem encarecer nos próximos meses, principalmente por causa da alta dos combustíveis, anunciada pelo governo federal. Quando aumenta o preço do combustível, você não tem só um aumento pessoal de você ir lá e abastecer o carro. Você tem um aumento em todos os serviços, todos os produtos no mercado, porque tudo depende de locomoção, de transporte, até chegar da indústria até o mercado onde você compra. Então, você gasta com combustível para todos os segmentos. Por isso é bom o consumidor pensar em alternativas para equilibrar as contas. A lista de compras é uma arma para não gastar mais do que o planejado. Para não esquecer. Aí chega em casa e fala, nossa, cadê? Eu esqueci. Aí volta outra vez e acaba comprando muito mais. Então eu já marco tudo certinho para comprar só o que tem que comprar. Uma estratégia para gastar menos. Menos, né? Depois do intervalo, a gente fala de financiamento coletivo pela internet. É uma forma que artistas encontraram para bancar projetos pessoais. Daqui a pouco, voltamos já já. Conseguir doações em dinheiro para investir num projeto pessoal não é uma tarefa fácil. Muitos artistas têm apostado numa nova modalidade, os financiamentos coletivos, organizados na internet. Aline é ilustradora e pela primeira vez participa de um projeto financiado de forma colaborativa. O objetivo é captar recursos para a impressão de um livro ilustrado. Na história, um manequim que perde a bicicleta e tem que percorrer toda a cidade em busca das peças. Mas o dinheiro não tem só a função de custear a produção da obra. 20% do total arrecadado é destinado a um projeto do Instituto Aro 60, que reforma e distribui bicicletas para crianças carentes. Para que a ideia chegasse ao maior número de pessoas possível, os idealizadores utilizaram o Catarse, um site específico para o lançamento de projetos de financiamento coletivo. E foi preciso divulgar a ideia também em outras plataformas. A gente divulgou no Facebook, no Twitter, pelas redes também, Aro 60 no Facebook, pela página do Bike Art, que é o festival promovido pelo Aro 60. Pela minha página pessoal, pela minha página como artista também. E aí isso só tende a crescer, assim, né? Dá o start e você vai crescendo essa rede, né? Além desse trabalho de divulgação, a Aline garante que para ter um projeto financiado, deve ficar claro para o apoiador o que será feito e o que ele receberá em troca. Quem decide apoiar a ideia contribui com quantias que variam de 10 a 5 mil reais e, de acordo com esses valores, recebe o livro e outros brindes como imãs, porta-copos e postais. O resultado surpreendeu os organizadores. A gente está vivendo um período muito bom em relação à bicicleta, né? Está se falando muito disso. Então, acabou sendo meio que fácil, assim.
Juarez Xavier, professor do curso de jornalismo da Unesp em Bauru, afirma que esse tipo de financiamento surgiu há cerca de 2 décadas, quando o Estado reduziu os financiamentos de projetos culturais e os artistas tiveram que buscar outras alternativas para produzir. A diferença dos anos 90 para cá é que com a internet ficou mais fácil divulgar as propostas e captar recursos. Você tem o alcance ao maior número de pessoas, você tem condições de abrir uma conta e a partir daí disseminar, e as pessoas podem colaborar até de fora do país. Então você tem uma ampliação dessa esfera de captação de recursos e você tem diferentes formas e mecanismos de lidar com isso. Para Juarez, o sucesso de iniciativas que apostam no financiamento colaborativo está na inovação e no retorno social que elas propõem. Normalmente projetos culturais que vão ao encontro de projetos de direitos humanos, que vão ao encontro de projetos de inclusão social, que vão ao encontro de beneficiar setores sociais vulneráveis e marginalizados. Então, são projetos dessa natureza que, pelo menos, têm apontado maior possibilidade e potencialidade de êxitos, o que estimula a possibilidade do sucesso e do êxito numa ação de financiamento colaborativo. É uma ideia que seja interessante, que seja inovadora, que apresente possibilidades concretas de execuibilidade. São projetos que você consegue executá-los, mas que, acima de tudo, apresente a marca digital da inovação. Agora é só pegar, a gente vai pegar depoimento de uma... A chuva tem sido generosa com Bauru nesta última semana. Nos últimos 7 dias, choveu 52 milímetros. Por isso, DAI pensa em suspender o rodízio de água na cidade, que já dura quase 2 meses. Uma reunião nesta tarde pode decidir quando o abastecimento dos bairros atendidos pelo Rio Batalha volta ao normal. E devemos ter mais chuvas por aí. Veja os detalhes no mapa. Chove em praticamente todo o estado de São Paulo. A instabilidade provocada por uma frente fria continua a atuar no sudeste até o fim de semana. Bauru também permanece com chuvas a qualquer momento nos próximos dias. Agora a umidade do ar é alta, está em 81%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 20 e 28 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 28. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a juíza da primeira vara de Família e Sucessões, a Ana Carla Crescione. O assunto são as mudanças nas regras da guarda de filhos de pais separados. Tem perguntas? Mande pra gente pela internet ou telefone. Voltamos já já! Voltamos e agora a gente fala sobre mudanças nas regras da guarda de filhos de pais separados. Houve alterações importantes e quem explica para a gente é a juíza da primeira vara de Família e Sucessões, Ana Carla Crescione. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vou começar falando então da mudança mais recente que já está valendo, que é em relação a viajar com os filhos. No caso de o pai ou a mãe não for junto na viagem, né? É preciso uma autorização especial? Bom, se houver concordância daquele genitor que não for acompanhar a criança à viagem, não há necessidade de ajuizamento de nenhuma medida judicial. Assim, o simples comparecimento ao cartório de notas com o formulário preenchido para o reconhecimento de firma já é suficiente. As instruções e orientações constam no site do tribunal em uma cartilha muito fácil, muito didática, que qualquer pessoa pode acessar. O endereço do site do tribunal é www.tjsp.jus.br. No caso de divergência é que a coisa começa a complicar, porque há necessidade daquele pai que deseja viajar, a mãe ou o pai, de ajuizar um pedido de suprimento judicial daquela autorização que não foi concedida. Então nós, os juízes, eu e o colega da segunda vara de família, iremos analisar o caso e ver se é uma hipótese em que possa ser autorizada essa viagem. Essa autorização judicial já era necessária, mas agora ela mudou, a vara que concede mudou, não é? Sim, é isso.
Antes, essa autorização era concedida pelo juiz da Infância e Juventude, mas o Tribunal de Justiça entendeu que a competência para apreciar esses pedidos é da Família e Sucessões. Então, qualquer pedido de suprimento de autorização deve ser feito perante a primeira ou segunda vara de Família e Sucessões aqui de Bauru. E quais documentos são necessários reunir para apresentar junto com o advogado que apresenta esse pedido, né? O que é preciso fazer? Olha, é preciso haver uma comprovação dessa viagem, que essa pessoa vai passear, vai para esse local por um tempo determinado, né? Ou vai estudar fora, levar a criança ou o adolescente para estudar no exterior, né? Ou esse adolescente vai viajar sozinho e um dos pais está desaparecido. Então, há necessidade de um começo de prova de que essa viagem é transitória e que esse adolescente retornará ao país, né, dentro desse prazo a qual se refere o pedido. Esse é o grande objetivo desse pedido não autorizado, para evitar que o pai viaje e não retorne com o filho. É um temor, né? A gente tem que ter cautela, porque não é só o sumiço do adolescente ou da criança que preocupa. Talvez um acidente, alguma coisa que aconteça com a criança, porque a gente não sabe o que pode acontecer numa viagem. Uma eventualidade. E o pai que discordou pode responsabilizar até mesmo a justiça por não ter consultado a respeito da intenção dele, o porquê que ele negou o pedido, a autorização, né? Então, nós temos que ser cautelosos nessas questões. Então, quem tiver dúvidas, a gente vai colocar aí o site, o endereço para acessar essa cartilha ao qual se referiu a juíza Ana Carla. E uma outra mudança que já foi aprovada no Senado, mas ainda não foi sancionada, não é pela presidente, mas que deve mudar muita coisa nessa relação dos pais que se separam, é a questão da guarda compartilhada. Ela vira regra agora, né? Quando houver uma discordância entre os pais. A guarda compartilhada, ela passa a ser regra quando houver o divórcio, né? Atualmente, aliás, ela não é a regra. A regra é a guarda unilateral. A lei fala a guarda poderá ser compartilhada. A partir da sanção presidencial da lei, que foi aprovada pelo Senado, esse quadro vai se inverter e a guarda compartilhada passará a ser a regra. Então, com essa mudança desse conceito, os pais já chegarão num processo judicial com essa premissa: a guarda é compartilhada. Se um deles não tem condição de ficar com o filho, ou ele reconhece essa limitação e concede ao outro a guarda unilateral, ou o outro que deseja ter a guarda unilateral terá que comprovar que o outro genitor não tem condição alguma de ficar com o filho. Na sua visão, juíza, quais são os principais benefícios dessa mudança? Olha, o benefício seria uma mudança de mentalidade dos pais. O que nós observamos muito na vara de família é que com o divórcio, a mãe fica com a guarda dos filhos, o pai se ressente daquele afastamento, refaz a sua vida com outra pessoa e acaba sendo uma figura muito ausente na criação dos filhos. Acaba tendo outros filhos, inclusive, né, nesse novo casamento. Exatamente. E isso é muito prejudicial ao desenvolvimento da criança ou do adolescente. Então, nós cremos que com essa mudança, a lei acabe forçando que esses pais se imponham no relacionamento com os filhos e passem a ter uma vida mais presente, uma presença efetiva na vida dos filhos. E não significa essa guarda compartilhada que a criança fique 3 dias na casa de um, 3 dias na casa do outro? Não, em absoluto. Isso se chama guarda dividida e a intenção da lei não é dividir a guarda, é compartilhar. Então a criança, ela pode até viver na casa da mãe ou apenas na casa do pai, mas ela vai ter a presença do outro genitor constante na vida dela. E o genitor vai ter que se integrar, vai ter que participar, como se ele ainda estivesse casado. Não é porque se separou da mãe das crianças que tem que se separar dos filhos também.
Isso que é o grande, eu acho que a grande intenção da legislação é essa. E como fica o pagamento de pensão nesse caso? Bom, como a guarda vai ser compartilhada, nós teremos que chegar a um consenso também a respeito de quais despesas ficará sob a responsabilidade deste ou daquele genitor. Se essa questão não for pacífica entre os pais, o juiz terá que elaborar uma planilha dizendo quais despesas serão pagas pela mãe e quais despesas serão pagas pelo pai. Tudo de acordo com a renda de cada um. Tá certo, juíza. Vamos aguardar então a sanção dessa mudança. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Agradeço o convite. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.